Olá pessoal, tudo bem? A gente dá um novo pulo no nosso estudo dos fundamentos da programação e a gente vai ver agora o estudo das funções, ou o uso de funções no nosso código. Essencialmente, uma função na programação ela não deve ser vista somente como as funções que a gente utiliza na matemática. Pode sim ser pensado dessa forma, é usual pensar dessa forma, aqueles conceitos de domínio, contra domínio, mas você vai ver que aqui na programação é um pouco mais simples. E uma função essencialmente vai ser um pedaço de código que você pode executá-lo em vários momentos da sua execução. Ou seja, você não precisa, por exemplo, se você quer ver se um valor é maior que o outro, você não precisa, por exemplo, ficar criando condições em todo o seu código. Basta você criar essa condição uma única vez, definir esse bloco de código como uma função e executá-lo propriamente dito nos pontos que você quer que você verifique isso. E você já pode perceber que isso tem uma utilidade muito grande. Você pode reutilizar um código que já existe. Basta você informar os argumentos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu já criei aqui dois valores, um valor A e um valor B. A gente vai definir nossa função. E eu vou definir uma função mais simples, mais básica de todas, que é uma função de somar. Vai somar o valor A com o valor B e vai mostrar na tela esses valores. Para definir a nossa função, no Python a gente usa a palavra reservada def. Depois a gente escreve o nome do nosso método. É aconselhável que a primeira palavra, a primeira letra do seu nome do seu método seja uma palavra minúscula. É aconselhável que o seu método sempre esteja no infinitivo, ou seja, andar, comer, calcular, somar, subtrair. Então, é aconselhável, caso seja possível. Caso não seja possível, não tem problema, mas é aconselhável que você escreva, que você dê uma utilidade a esse bloco de código. Você não simplesmente diga X, porque talvez não faça sentido. Então a gente vai criar nossa função de soma, ou seja, eu vou digitar somar, a gente abre e fecha parênteses, a gente coloca depois dois pontos, igual nas estruturas condicionais de repetição, esses dois pontos, que eles servem para indentar, para definir, para delimitar qual bloco de código pertence à função, e aqui dentro eu vou simplesmente digitar A e B. O que é A e B? A e B são os parâmetros de nossa função. Você pode enxergá-los como simplesmente uma variável que vai ser vista dentro da nossa função. Ou seja, você pode utilizar essas variáveis dentro da nossa função. Como o Python, a tipagem dele é fraca, ou seja, você não determina que tipo de dado isso aqui você vai ter que definir durante a execução do seu código. E depois você vai ver que nos seus avanços na programação você vai ter que criar condições para que certos tipos de dados não entrem no seu método e tenha problema. Uma função também é chamada de método na visão da orientação a objetos. E a gente aqui simplesmente vai fazer o que a gente já estava fazendo nas últimas aulas. A gente vai fazer um print A mais B. Então, a gente tem a declaração mais básica da nossa função, usando a palavra reservada def, escrevendo o nome dela e escrevendo os nossos parâmetros, um parâmetro A e um parâmetro B. E depois a gente usa esses parâmetros dentro da nossa função, a gente não pode utilizar fora, se utilizar fora dá um erro de compilação, e a gente executa. E você vai ver que basicamente não vai acontecer nada, porque nós somente definimos nossa função. A gente coloca aqui todo jeito e você vê que não aconteceu nada. Simplesmente a função não foi executada. Então você vai perguntar, como é que eu invoco a minha função? Para você invocar a sua função, simplesmente você digita o nome dela, abre os parênteses e digita os parâmetros dela. Ou seja, ou melhor, digita os argumentos dela. Então você vai ver essa diferença, essa distinção. Onde
na definição de sua função, essas, entre aspas, essas variáveis, no caso, são parâmetros, e no momento que você chama a sua função, o que você está informando aqui são os argumentos, ou seja, são as variáveis em si que serão utilizadas. Então, a gente reexecuta o código e a gente faz o mesmo exemplo. 2 e 3, e você vai ver 5. Então, o uso mais simples de uma função existem funções também sem... como eu posso dizer? Sem parâmetros. Ou seja, você pode definir sua função sem nada. E digitar uma mensagem, por exemplo. Dizer oi. E nós podemos também chamar essa função, esse método. E você vai ver, para você ver que as continhas são diferentes. E é executado sempre que eu chamo. Eu posso chamar em vários pontos do meu código. Eu posso chamar antes mesmo de pedir valores. Ou seja, então você vê que eu estou executando. Aqui deu um erro porque eu defini a função antes. Eu pedi para executar a função antes dela ser definida. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e executá-la. Definir valores. E você vê que ela foi executada. O mesmo pedaço de código foi executado 2 vezes, mas eu não precisei reescrever esse pedaço de código 2 vezes. Eu simplesmente defini esse pedaço de código como uma função, como um método. Alguns métodos não têm parâmetros, ou seja, não recebem valores, e outros métodos recebem. Então, tendo isso em vista, você vai ver que seu código vai ficar muito mais enxuto, muito mais simples. Na próxima aula eu vou mostrar a você que essas funções elas não simplesmente podem rodar ou executar trechos de código, mas também podem retornar valores ao seu programa principal, entre aspas, e você pode utilizar esses valores para usar em outras funções ou para continuar no seu código em si.